partir do tema que foi escolhido para esse encontro brasileiro, podemos dizer o seguinte, que ele entra na série de alguns outros encontros e congressos realizados tanto no nível da MP quanto da própria escola, e que nos traz ao encontro do que ocorre efetivamente na civilização. Então, recolhemos da civilização algumas considerações a partir do seu mal-estar e, dentre elas, colocamos aí a queda do falocentrismo. Freud colocou o falo no centro, digamos, daquilo que ele trabalhou como a sexuação, né? A partir do texto dele, de 1923, a Organização Genital Infantil, onde ele coloca o falo como o centro da sexuação, tanto para o homem quanto para a mulher. É claro que isto, portanto, serviu e nos serve, em certa medida, como chave para a clínica, mas no decorrer do tempo, especialmente o final do século XX e esse começo do século XXI, muita coisa mudou, o avanço da ciência, a incidência forte do capitalismo sobre o mundo, e isso faz com que a civilização mude um pouco a sua perspectiva, e dentre essas mudanças podemos perceber tanto a queda da função paterna, que já trabalhamos bastante, e agora, mais especificamente, como a queda do falocentrismo, ou seja, aquilo que Freud coloca como primazia lá em 1923, colocamos agora em interrogação se isso ainda pode nos servir de chave clínica, ou seja, se podemos ainda tomar o falo como centro da regulação sexual. Muito bem. Se já colocamos o título não como uma pergunta, mas como uma asserção, né, dizendo da queda do falocentrismo e as consequências para a psicanálise, então é porque já percebemos então que isto já acontece. Ou seja, a partir da multiplicidade de identidades sexuais, né, onde não se precisa mais contar-se como homem ou como mulher nessa dualidade, mas a partir de uma outra perspectiva. Isto se relacionaria ao eixo que colocamos como eróticas, né? Como é que a erótica hoje se organiza na vigência de uma queda do falo. Um outro aspecto a ser considerado é como o poder ele se organiza no mundo hoje, não é? Ou seja, o poder ainda está declaradamente ligado ao falocentrismo, né? Poderíamos dizer até que há uma retomada disso no mundo, ou uma tentativa de retomada desse falocentrismo em relação ao poder, na medida da subida, né, da direita em vários países, inclusive no nosso. E um outro eixo também que destacamos é o eixo do sintoma, ou seja, como é que os sintomas vão se configurar, ou como eles estão se configurando clinicamente a partir dessa queda, né? A partir dessa constatação da queda. Ora, uma palavra a mais acerca do que podemos considerar como a queda do falocentrismo. Jacques Lamillère, ele destaca 3 semblantes essenciais ou 3 semblantes operativos para a psicanálise: o pai, o falo e o objetuar, né? Ou seja, são semblantes na medida em que estão articulados com o simbólico e o imaginário, com sua função, digamos, de chaves clínicas e de reguladores clínicos. Se eles se apresentam como semblante, né, o que nós podemos evidenciar nesse início de século é que esses semblantes se apresentam como semblantes, né? E isso vai fazer toda a diferença,
porque se num determinado momento da civilização, até hoje, esses semblantes foram operativos para a regulação do gozo, não é? Para que a civilização pudesse continuar no seu caminho, hoje se descobre, né, que a potência própria desses termos, especialmente o pai e o falo, se revelam como semblante. E é isso que vai fazer então com que a operatividade propriamente dita esteja em questão. Nós vamos ter, além das plenárias que vão explorar esses 3 eixos que eu disse, eróticas, poderes e sintoma, nós vamos ter 2 conferências com o Henrique Lohan, onde ele vai explorar de maneira bastante profunda como é da característica dele. Ele já nos propôs o título para as 2 conferências e, a partir disso, penso que ele vai explorar tanto do ponto de vista da operatividade do falo, não é? Na própria civilização, como é que o falo ainda pode ou não funcionar na civilização e qual que é a sua limitação, assim como uma chave clínica, em que medida ainda podemos contar com esse semblante na operatividade da nossa clínica. É isso.